Graça e paz, irmãos e irmãs, nossa escola dominical, nossa classe única, uma satisfação nós estarmos aqui mais uma vez. E hoje o nosso estudo bíblico, ele é o estudo 14, e nós vamos falar sobre o profeta Jeremias, que é conhecido como o profeta chorão. Nós temos lá até o livro de Lamentações, né, Jeremias. Nosso texto base está em Jeremias capítulo 6, de 1 a 26. Nós vamos fazer a leitura e conversar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? Então nós vamos orar para iniciarmos esse nosso tempo de estudo. Senhor Deus, nós te damos graças, te rendemos toda a honra e toda a glória, todo o louvor, e pedimos, Senhor, a tua sabedoria, nos guie, Senhor, e nos oriente nesse estudo, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Então, nós vamos começar aí com a leitura de Jeremias 6, e diz assim: Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa e levantem o facho de luz em Bet-Haquerim, porque do lado do norte surge um grande mal e uma grande destruição. Deixarei em ruínas a famosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão as suas tendas ao redor, e cada um apacentará o seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela. Levantem-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós, porque o dia já declina e a sombra da tarde já vão se estendendo. Levantam-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem a árvore e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Essa é a cidade que há de ser punida. Só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela, enfermidade e feridas há diante de mim, continuamente. Aceite a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não torne em desolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se fez com uma vinha, a exemplo do vindimador, põe a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis a palavra do Senhor. É para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor. Estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas e sobre os jovens, as suas reuniões, porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues a outros, os campos e também as suas mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor até o maior deles, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam a falsidade. Curam superficialmente a ferida do povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominações? Não, eles não ficaram com vergonha, eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponha-se à beira do caminho e olhem, perguntem pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descansos para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vocês, dizendo: fique atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos.
Portanto, escutem, ó nações, e saibam, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não são atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis? E os sacrifícios que não me agradam? Portanto, assim diz o Senhor, eis que porei tropeços diante desse povo. Neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem do norte e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos, como guerreiros em ordem de batalha contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. Angústias tomou contra de nós, dores como as de mulher que está dando à luz. Não saiam do campo nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada. E há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco e role no pó. Plantei como um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. É um texto super pesado. E nós vamos aqui conversar um pouquinho. Então, como nós vimos até aqui, a crise política entre o povo de Israel levou à formação de dois reinos, né? Então, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Isso gerou muita dor, reflexão e atuação da parte dos profetas, que diante da crise não se desesperaram ou fugiram do problema, mas refletiam à luz a vontade de Deus para orientarem o povo na luta pela vida. Foi isso que fez Jeremias. Então, Jeremias aqui traz que é uma palavra dura, né? Jeremias, ele vive numa época muito difícil do período anterior à tomada de Jerusalém pela Babilônia, no 13º ano do rei Josias, até vários anos depois do cativeiro. Conhecido como o profeta chorão, ele iniciou seu ministério junto a Judá e Jerusalém, denunciando a idolatria, né? Então, a mentira, a violência, a injustiça, a rebeldia presentes na conduta do povo e buscando conscientizá-los dos seus pecados. Talvez seja injusto chamá-lo de chorão, sempre dissemos isso de alguém que chora sem motivos. Mas a infidelidade do povo e de todas as consequências dos seus pecados eram mais que suficientes para entristecer qualquer pessoa. Infelizmente, Jeremias tinha muitas razões para chorar. Então, quando a gente chama alguém de chorão, é porque, assim, qualquer coisa chora por motivo, sem motivo, né? Então, chora. A gente chama uma criança de chorona, né, por conta disso. Só que no caso do rei Jeremias, do profeta Jeremias, ele chora porque o povo está longe de Deus, né? Então, ele tem essa missão de falar, de denunciar tudo aquilo que o povo está fazendo que não é da vontade de Deus. E a palavra do profeta também foram dirigidas aos grandes, a casa de Israel e a casa de Judá, e aos profetas e sacerdotes, lideranças religiosas que haviam se afastado do propósito de Deus. A gente viu na lição passada, no estudo 13, que a gente fala de Josias, e lá no templo tinham sacerdotes que não eram bem sacerdotes, porque o sacerdote ele era alguém escolhido por Deus, né? Tinha toda ali uma orientação para ser um sacerdote. E tinham muitos sacerdotes ali que eram os falsos sacerdotes. Então, ele fala para essas pessoas, essas lideranças religiosas, que tinham se afastado de Deus também. Jeremias destaca a possibilidade de qualquer tipo de injustiça em Deus. O povo, sim, é um povo injusto. As pessoas que foram chamadas para ser uma nação santa
conseguiram transformar a terra da promessa em terra de abominação. A gente viu isso em vários estudos que a gente teve dessa revista, que eles ficam longe de Deus e trazem outros deuses para adorar, tem uma conduta de injustiça de um para com os outros. Então aqueles que os governavam eram injustos, cobravam impostos à revelia, cobrava do mais pobre, roubava até nas medidas, né? Então a pessoa ia comprar alguma coisa, 1 quilo de alguma coisa, e eles roubavam até ali, enfim. Então, todas as situações de desobediência ao Senhor, eles estavam praticando ali. E então conseguiram transformar essa terra de promessa em abominação, assumindo um comportamento pecaminoso, né, de prostituição, como eu expliquei, acho que umas 2 aulas anteriores, lá do texto de Oséias. Se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro de Oséias, vocês viram que quando ele fala de prostituição, de infidelidade, é a prostituição e a infidelidade contra Deus, né? Eles estavam se prostituindo com outros deuses e recusando-se a reconhecer os seus próprios erros. Então eles não achavam que estavam errados, não. Assim, o profeta afirma que a infidelidade era fruto do esquecimento dos atos libertadores de Deus ao longo da história do povo. Então, a gente pode lembrar aí, desde a saída do povo do Egito, quantos milagres o Senhor fez. O cuidado, a graça de Deus na vida desse povo. E eles se esqueceram de tudo isso e acabaram aí pervertendo aí a sua conduta diante de Deus. Então, nesse capítulo 6, nós vemos Jeremias descrevendo a iminente destruição que viria sobre Jerusalém, sobre Judá, como consequência do pecado. Então, do 1 ao 6, Jerusalém seria atacado. Dos versículos 9 ao 15, a revelação dos horrores da guerra. Então, quando a gente começa a ler esse texto, dá até medo, né? Eu comecei a ler e imaginar que uma nação ela vai passar por todas essas situações é bem difícil. Do 16 ao 21, a justificativa, né, para esse sofrimento e julgamento. E do 22 ao 26, a ameaça de um ataque mais hostil. Então, depois de todos esses alertas, dessas exortações que o profeta faz ali para Jerusalém, Jerusalém caiu sob o domínio de Nabucodonosor. E a gente sabe que quando o povo cai sobre as mãos de Nabucodonosor, foi uma situação assim bem difícil, né? Judá foi levado ao cativeiro babilônico. Então, em Jeremias 52 a gente vê mais claramente sobre isso e trazendo assim a autenticidade dessa palavra. A palavra começa a se cumprir. E é interessante quando nós olhamos esse texto aqui que Jeremias ele fala do castigo, né, de toda a problemática aqui que Jerusalém ia sofrer, o ataque hostil, do sofrimento, dos horrores, né, que essa guerra ela traria. Certamente Jeremias lendo, né, falando nessas palavras, certamente ele deveria chorar, porque quando eu comecei a ler esse texto, a minha tristeza, né, fala assim, nossa, o povo vai sofrer demais, né, e Jeremias fazia parte desse povo, ele sabia o quanto que esse povo ia sofrer, né, e enfim. E as razões da queda de Jerusalém do cativeiro de Judá foram a idolatria, a cobiça que levou muitas pessoas a desprezarem a necessidade do seu próximo e a buscar desenfreadamente a acumulação de bens. Então, como a gaiola cheia de pássaros, são as casas cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, engordam, tornam-se médios
e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Isso está no Jeremias 5, versículo 27 e 28. Então, a gente começa a ver aqui que eles não estavam preocupados com o outro, com o próximo, com aqueles que precisavam, com aqueles que realmente necessitavam. A ganância, a cobiça não geram nas pessoas somente o desejo de ter e de acumular, mas principalmente o desprezo pelo semelhante. Então, eu olho para o outro e acho que, nossa, ele está vivendo aquela situação, um problema dele. Hoje a gente tem vivido uma situação muito difícil no nosso país, em que poucos têm muito e a grande maioria tem pouco. E nós precisamos olhar para aquele que necessita, para aquele que que não tem condições. A gente tem que olhar com um olhar de compaixão, de piedade, de amor, assim como Jesus nos ensinou. O próprio Jesus diz assim que ele veio para os doentes, não para os sãos. E quando nós olhamos aqui esse texto, né, e ele fala aqui que o desprezo, né, que a ganância e a cobiça, não gera só o desejo de ter mais, de acumular mais, mas de olhar para o outro e achar que o outro é pobre porque ele quer ser pobre, porque ele não lutou para isso. E a gente sabe, principalmente aqui no nosso país, que essa situação ela não se dá exatamente assim. Quem foca demasiadamente seu olhar para suas próprias necessidades não consegue enxergar a necessidade da outra pessoa. Isso é fundamental. É aquela palavra que Jesus diz: amar o próximo como a ti mesmo. Se nós não conseguimos olhar com amor aquele que a gente está vendo, que está necessitando, a gente não conseguir olhar, a gente não conseguir enxergar a necessidade do outro, a gente só pensar em nós, né? Achar que nossos problemas são os maiores do mundo. Por isso que é tão bom a gente andar um pouco e ver as situações, né? A gente ultimamente a gente não tem feito muito isso, né? Eu não estou dizendo agora nesse período de pandemia, mas de visitar um asilo, de visitar um orfanato, de visitar um hospital, de visitar uma cadeia, de visitar uma favela, a gente tem perdido muito isso e isso faz com que a gente ache que só os nossos problemas são os maiores problemas do mundo. E quando a gente vai nesses lugares, a gente começa a perceber que o outro tem muito mais dificuldade do que eu. Quando a gente começa a olhar a necessidade do outro. Então, fechar os olhos para a dor dos nossos irmãos e irmãs não é uma atitude bíblica, cristã. A gente precisa sempre nos remeter. A gente está falando aqui do Antigo Testamento, mas não tem como eu falar do Antigo Testamento sem lembrar do sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário, que é um sacrifício de amor e fez um sacrifício para todos. E que seu ministério aqui na terra foi de amor e de estar com aquele que era necessitado. Ele não sentava com os reis, né? Ele sentava com os que precisavam. Ele se assentava com a multidão. E a gente precisa aprender com Jesus. E a gente precisa lembrar aqui dessa questão aqui de fechar os olhos para a dor dos nossos irmãos e irmãs. Não é uma atitude bíblica, nem cristã, e com certeza é desumana. Quando eu não olho para o outro, tem um hino dos nossos hinários que diz olhar com simpatia o erro do irmão. Às vezes a gente quer julgar, a gente não olha com amor, né? E a gente precisa fazer isso, a gente precisa trazer essa pessoa de volta para nós. O acúmulo de riquezas advindo de injustiças não agrada a Deus.
Então, se eu estou prejudicando alguém para me dar bem, isso não é de Deus. Deus não aprova esse tipo de conduta, né? Isso não sufoca a verdade de palavra em nós e nos torna pessoas infrutíferas. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus e a gente lembra aqui toda essa situação que Jeremias está vivendo ali com o povo, e ele denuncia, ele fala, ele não se cala. Então nós, como cristãos e cristãs, diante do Senhor, como tem sido a nossa atitude? Como tem sido a maneira como nós temos nos portado? Nós temos feito como esse povo aqui, que estava longe de Deus, então até professava com seus lábios, mas as suas atitudes não condiziam. A tarefa de Jeremias foi procurar trazer o povo de volta à fidelidade e ao compromisso de aliança com Deus, e essa é a nossa tarefa também. Como Igreja de Cristo, conhecedores da Palavra de Deus, também somos intérpretes da nossa história e sabemos as consequências advindas do andar distante de Deus. Então, a minha vida, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, ela tem que estar condizente com estar próximo ao Senhor, estar próximo a Deus. Conhecemos os reflexos da desobediência, mas também conhecemos o anúncio da graça. A mensagem de perdão do Cristo que veio a este mundo para promover a reconciliação com o Pai. Essa mensagem profética libertadora precisa continuar sendo anunciada. Então eu e você, nós somos os porta-vozes agora, nós somos os profetas. E quando eu falo nós somos os profetas, nós somos as profetisas, nós podemos nos colocar diante do povo, diante dessa nação, para denunciar o pecado. E denunciar o pecado não é julgar o outro. É fácil a gente falar que o outro está errando, que o outro está... mostrar para o outro a palavra do Senhor, o que realmente nós precisamos fazer diante do Senhor. Além da denúncia do pecado e da exortação para a vida de obediência e fidelidade, Jeremias teve a significativa atitude de relembrar ao povo a importância de trazer à memória os atos salvíficos e poderosos de Deus na história do seu povo. E essa prática que enche o nosso ser de louvor e fortalece a fé. Então, quando nós lemos aqui o texto, então Jeremias, ele lembra as bênçãos. Olha, lembra quando Deus fez isso, Deus fez aquilo. Vocês lembram quando? E é interessante que quando o povo de Israel é levado ao cativo, levado cativo, na Babilônia, e eles cantavam, eles lembravam lá das suas músicas, lembravam lá de quando eles tinham liberdade, para adorar ao Senhor, e talvez até lembrando-se, puxa vida, eu tinha tempo, eu tinha liberdade, eu estava na minha terra e eu não pude, e eu não dei valor, E hoje a gente pode lembrar os feitos do Senhor em nossas vidas. Nós podemos contar as bênçãos. E eu quero desafiar você nesse momento a lembrar as bênçãos do Senhor, as bênçãos de salvação na sua vida, na sua casa, as bênçãos de cura, as bênçãos de libertação, as bênçãos inumeráveis que o Senhor ele tem feito na sua vida. E eu gostaria que você compartilhasse com quem você puder, com um amigo, pelo WhatsApp, a forma como você tem falado pelo telefone, com os seus amigos, Às vezes as pessoas estão tão sem
esperança, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Em que tantas pessoas que já se foram, tantas pessoas que foram contaminadas, tantas pessoas que nós temos orado em favor das suas vidas, né? E nós reconhecemos que Deus, Ele tem nos abençoado, sim. Que apesar de todas essas situações, nós temos muito para agradecer ao Senhor e contar as bênçãos, sim. E eu gosto tanto quando nós ouvimos um testemunho, como aconteceu aí no mês do aniversário, cada um contando aí um pouquinho da sua experiência, né? De como conheceu o Senhor, né? Da oportunidade que teve através da nossa igreja, né? De conhecer ao Senhor. Isso nos fortalece, nos edifica. E eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor. Nós temos um hino, né, que diz, né, quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão, recebidas do Senhor, né? Vem dizê-las todas de uma vez, pois verás surpreso quanto Deus já fez. Então, se a gente começar a enumerar, e aí eu quero fazer aí um desafio para você, que é todos os dias, a hora que você for dormir, lembre de 2 bênçãos que o Senhor, Ele fez na sua vida, na sua família, e agradeça ao Senhor. E lembre que o Senhor, Ele te resgatou, né? E assim como aconteceu aqui com o profeta Jeremias, que denunciou, que trouxe o povo a fazer uma aliança novamente com o Senhor, que você possa lembrar aí dos feitos do Senhor e você possa renovar a sua aliança com o Senhor. Amém? Então nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esse tempo de estudo, por esse tempo de palavras, de poder entender um pouquinho da vocação que o Senhor tem nos dado hoje. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, e queremos nesse momento de oração, ó Pai, pedir, Senhor, que nos dê, Senhor Jesus, graça, Senhor, para que possamos exercer, Senhor Jesus, a nossa vocação, ó Pai, que possamos ser profetas e profetisas, Senhor, nesse tempo, ó Pai, de denunciar, Senhor Jesus, o pecado, de falar, Senhor Jesus, da Tua palavra, Senhor, dos Teus preceitos, Senhor, para que as pessoas elas possam se voltar a Ti, Senhor, que as pessoas elas possam retornar, Senhor Jesus, ao caminho, Senhor, não desviar, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, Senhor, mas que possam realmente, Senhor Jesus, olhar somente a Ti. Ó Pai, nos ensina, Senhor, a contar, Senhor Jesus, a lembrar, Senhor, dos Seus feitos, Senhor, para que nos dê, Senhor Jesus, esperança, Senhor, para que nos dê, Senhor Jesus, ânimo, Senhor, para continuar, Senhor Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor Jesus, pelos inúmeros benefícios que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor Jesus, e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.